se encontra em Marcos capítulo 4, versículos de 26 a 34, e diz assim: Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós temos mais duas parábolas sobre o reino de Deus, sobre o ministério de Jesus, e que explicam por que um vai para frente, o outro não saiu do lugar e o outro foi para trás. Esse mistério, da vida. Mas aqui, na primeira parábola que Jesus conta, ainda antes do grão de mostarda, essa parábola nos ajuda a entender que o reino de Deus é de Deus, não é nosso. Que o reino de Deus é de Deus, não é da minha força, não é da minha ansiedade, não é da minha revolta, nem é da minha habilidade. O reino de Deus, ele é de Deus. Olha o que Jesus diz. Depois de ter contado a parábola do semeador que lança a semente, o evangelho nos corações. O reino de Deus é como aquele que espalha a semente na terra. Depois que você jogou a semente na terra, o que você tem que fazer? Você tem que dormir. Vai dormir e acorda, noite e dia. Dorme, acorda, dorme, acorda. E a semente está ali, escondida, guardada. Eu já joguei a semente. E aí Jesus diz: E a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece, e eu vou grifar com o meu verde palmeiras agora. A terra, a alma, o coração, a pessoa, o outro, por si mesma vai produzir o fruto. Primeiro umas folhinhas, depois uma espiga, por fim o fruto, está maduro, pode colher. Queridos, isso aqui, olha, esse evangelho é remédio para muita gente que anda sendo consumido por um filho que não vai na igreja, por uma filha que ao invés de casar foi morar junto, por alguém que não te obedece, por alguém que não escuta. Isso aqui é um remédio para nós padres, que às vezes ficamos com aquela sensação que a gente enxuga gelo. Eu vou falar, dá banho em porco, A gente precisa entender isso aqui. Jogou a semente, você deu o melhor que você podia, você tem certeza que você fez tudo que te competia fazer? Vai dormir, dia e noite, noite e dia. Essa semente ali dentro, escondida dentro dessa terra, ela mesmo vai morrer, ela mesmo vai brotar, cada um a seu tempo. Por que não brotou ainda? Eu não sei, é a qualidade da terra. E aí olha o que Jesus diz, eu vou reforçar o verde palmeiras. A terra por si mesma é que dá o fruto. Não é eu ficar com o olho esbugalhado em cima esperando brotar que faz brotar. Não é isso. Então, pai, mãe, amigo, meu irmão padre, vai dormir. Não durma enquanto não jogar semente, não limpar o terreno, fizer tudo que tem que fazer. Mas depois que fez tudo, diante de Deus, fiz tudo que podia. Ai, que sono que me deu. Por quê? Porque a pessoa por si mesma é que vai dar fruto, ou não vai. Vai dar muito, vai dar pouco. A terra por si mesma. E claro, daí olhando para mim mesmo, que tipo de terra eu sou? Será que eu não podia ser uma terra de melhor qualidade para uma semente tão boa? Daqui uns dias começa a quaresma. A quaresma é uma oportunidade de eu melhorar o terreno que sou para a semente poderosa que recebo, porque esse evangelho tem dado tanto fruto na vida de tanta gente, só na minha que parece que Jesus não pega. Será que não sou eu? E os meus espinhos e a minha falta de nutriente? Então veja, mas nós vamos aprender isso aqui, gente. A terra por si mesma tem que lançar a semente, tem que limpar o terreno. Mas o reino de Deus é de Deus, não é da minha ansiedade, não é da minha revolta. A terra por si mesma vai produzir, na sua hora, na sua vez, o fruto do evangelho.
E aí Jesus fala, e com que mais eu poderia comparar o reino de Deus? Jesus é tão apaixonado pelo reino, pela evangelização, que depois de ter contado todas as historinhas possíveis, ele quer contar mais uma e nem encontra, né? Com que mais eu posso comparar? Já sei. O reino de Deus é como grão de mostarda. Tão pequenininho, parece um grãozinho de areia, ninguém dá nada. Mas quando esse grão de mostarda cai numa boa terra, faz brotar uma hortaliça, que de uma semente tão pequena fica tão grande a ponto de produzir sombra para os pássaros, né? Então, queridos, vamos ter um pouco mais de paz, porque o reino de Deus é de Deus, não é nosso. Vamos cuidar também melhor do terreno que somos, né? E não duvidemos do poder desse grão de mostarda chamado Palavra de Deus. Às vezes a gente desdenha a palavra. Eu vou rezar com Bíblia na mão, acho que isso nem precisa, né? É tão simples. As práticas católicas, as práticas espirituais da vida católica, a maioria das pessoas debocham, despreza. O ser humano vive correndo atrás de um caroço de abacate bem gigante, porque ele não consegue enxergar e valorizar o grãozinho de mostarda. Então precisa dessas extravagâncias. E aí vem o que o povo diz, o golpe tá aí, cai quem quer, né? Veja, queridos, a vida católica com as suas práticas, e uma delas é ter vida de oração com a palavra de Deus, por exemplo, mas que seja rezar o terço, se confessar com mais frequência. As pessoas olham para isso como coisa de velha, como coisa de gente burra. Vai nessa, besta. Isso tudo é tão poderoso. Sabe aquela confissão ali de 5 minutinhos você confessa, tudo tem que confessar pro padre. Esse terço que com 15 minutos a gente reza. Esse diário espiritual que o padre Mário tanto fala. Pois é um grão de mostarda. Se isso aí funcionar, e funciona dentro de você, você vai ver o tamanho da bênção que vem depois. Mas você precisa apostar nisso. Né? Mas eu não sei. Até as pessoas falam, padre, você não pega esse diário espiritual, não cria uma capa, um negócio tipo café com Deus Pai, bota lá no aeroporto, né? Porque livro de aeroporto parece que é mais livre que o... É que o povo é besta. Irmão, a vida católica ela é feita de um monte de grãozinho de mostarda. E dentro desse grãozinho tem uma árvore, tem uma hortaliça, tem sombra para a nossa vida tão cansada nesse deserto em que estamos, né? E aí termina dizendo, Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só falava assim, mas quando sozinho, olha aí, na oração pessoal, ele explica tudo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.